Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Se é a primeira vez que você está acessando aqui o meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Eros do Mestre Coruja Esportes e a previsão agora é para o último jogo aí da fase de grupos da Libertadores, que é o jogo entre Corinthians e Platense. O Corinthians já está classificado aí com 11 pontos, né? Dos 5 jogos anteriores ele venceu 3 jogos e empatou 2, então ele não perdeu nenhum jogo, mas o Platense ainda está buscando, embora ele seja em segundo lugar, a classificação. Então a gente sabe que ele provavelmente vai dar aqui a vida dele, né? Tá o Platense e o Santa Fé. O Platense tem 7 pontos e o Santa Fé me parece que tem 5 pontos. É isso mesmo. Tá bom, pessoal? Então eu vou pedir também, caso você não seja inscrito, se inscreva aqui no canal, né? Curte esse vídeo, né? E eu vou começar aqui a tirar, né, as cartas. O Corinthians vai ser o mandante. E vocês também podem me contar se aquela previsão contra o Atlético Mineiro no Brasileirão se confirmou ou não, né? Porque foi uma previsão que foi bem delicada para fazer. Mas vamos seguir aqui e ver o que é que vai acontecer nesse jogo. Corinthians e Platense, parou? Corinthians e Platense. Corinthians e Platense. Como é que vai ser o jogo entre Corinthians e Platense? Corinthians e Platense, vamos lá. Corinthians e Platense. Corinthians, Platense. Aqui, Corinthians, Platense. Pegar um aqui para o Corinthians. Pegar outro aqui para o Platense. Ok. Vamos lá. O Corinthians veio com Torre, eita, e 9 de espadas. Nossa, muito complicado isso aqui, viu? O Platense veio com Cavaleiro de Paus e com 3 de espadas. Gente, que segundo tempo desastroso, hein? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, tem aqui um jogo com... Como é que eu posso usar aqui? Tá me vindo a palavra distúrbio, sabe? A perturbação, um jogo que vai causar perturbação aí, tá? Eu sei que tá vendo aí os boatos que o Yuri Alberto, por exemplo, não deve continuar no Corinthians, né? Quando tiver nessa janela aí de transferências, né? Aí dos semestres. Mas assim, eu não acho que tenha necessariamente a ver com a presença ou ausência dele, mas sim. Aqui a gente percebe que tem uma energia bem complicada, tá? Bem cabulosa, porque a energia da torre, ela é sempre uma energia de imprevistos que não são bem-vindos, né? São aqueles imprevistos que deixam a gente muito preocupado, transtornado. Será que o Corinthians vai ter aqui jogador expulso já no início do jogo, mesmo jogando em casa? Sabe? Eu deixo aqui sim aberto porque é uma energia muito difícil de ser lidada. E aqui o Platense ele começa um jogo bem, tem aqui motivação, tem velocidade, tem estratégia, né, com o Cavaleiro de Paus. Mas eu acho que a gente vai ver o resultado, eu vou até verificar aqui, porque o segundo tempo dos dois é um segundo tempo muito difícil. Me remete os dois tomando gols, sabe? E o Platense também não tem aqui uma energia assim de estar agradando do resultado do jogo, não, né? Só que o Corinthians, para você ver, veio com 9 de espadas. Eu acredito que então a ansiedade do Corinthians e as preocupações do Corinthians elas vão se dar ao cubo em relação à energia aqui do Platense. Olha, o Corinthians veio com estrela. Platense veio com 9 de paus. O Platense realmente deve lutar aqui muito, viu? Mas interessante, sabe? Olha, o Corinthians aqui, então, ele sofre um abalo. Ele provavelmente deve sofrer gol aqui, tá? Não tem como eu não considerar isso, porque eu tenho duas cartas negativas. Mas no final, eu acredito aqui que o Corinthians consegue se manter o quê? Invicto, tá? Então ele se mantendo invicto aqui tá fechou, né, essa com chave de ouro aí, de certa forma, este processo da primeira fase. E aí o Platense é interessante porque ele tem cartas de ataque, mas tem desgosto. O que que acontece aqui? Um empate, creio eu, que não vai ser bem-vindo para o Platense, a não ser porque se o Santa Fé ganhar do Penharol,
O Santa Fé vai para 8 pontos. O Platense vai ter que. Eu vou verificar agora o confronto direto, que aí eu vou trazer aqui para vocês sobre uma possível classificação do Platense. Eu estou fazendo isso com todos os grupos, sabe? Então eu fiz algumas anotações, tenho aqui a minha colinha, mas eu não tinha anotado a situação do Platense. E o Corinthians já está classificado, então eu fiquei tranquilo. Então eu vou investigar isso, como foi Platense e Santa Fé. Vou ver, né, considerando que o Platense empata e o Santa Fé vence, quem que passaria, tá? Só um momento, pessoal. Pessoal, eu verifiquei. Vocês acreditam que o confronto direto entre Platense e o Santa Fé tá igual? Tá 3-3, né? Um ganhou de 2-1 num jogo e aí o outro fez o inverso. Ganhou também, né? De 2-1. Então aí deu 3-3. Então, dada essa configuração do empate, considerando que ele seria aqui bastante possível, o Platense ele consegue estar menos prejudicado no saldo de gols, que neste momento está -1 contra -2 do Santa Fé, porque o Platense também marcou um gol a mais. Os dois sofreram 7 gols, só que o Platense fez 6 gols e o Santa Fé fez 5 gols, tá? Então, assim, eu vou aqui pegar mais um esclarecimento para o resultado, né? Porque é como eu comentei para vocês, o Corinthians já está tranquilo que ele já está classificado. Mas mesmo assim, ter uma derrota dentro de casa, né? Para o próprio torcedor, né? Para essa fase aí final da fase de grupos, também não é legal, né? Então vamos verificar como é que vai ser isso aqui. Tarô, eu quero mais uma carta aqui, uma carta de esclarecimento para a Estrela do Corinthians e uma carta de esclarecimento para o 9 de paus do Platense. Vamos lá. Pendurado, não, muito sofrimento, viu? Ok, página de ouros, Vou perguntar aqui se o Platense se classifica. Vamos lá. Platense se classifica, Tarô, para as oitavas de final da Libertadores? Página de espadas. 9 de ouros. As de paus. Deixa eu pegar mais aqui. Rainha de espadas. Não tá definido, tá? Isso aconteceu, gente, também com o Cruzeiro, tá? Essa questão do Platense tá muito delicada, tá? Aqui não tá garantido realmente que o Platense consiga passar. Deixa eu verificar aqui como é que o torcedor corintiano vai se sentir após esse jogo. Vamos lá. Como é que o torcedor corintiano vai se sentir após o jogo contra o Platense aí no próximo dia 27 de maio? Hierofante, 8 de ouros, justiça. Eu não vejo aqui uma emoção muito grande, tá, gente? Não vejo uma emoção muito grande. Eu tô quase colocando aqui um empate, tá? Um empate mesmo. Então vai ser muito complicado. Não me parece assim, porque eu tenho aqui uma estrela, mas é uma estrela à base de muito sofrimento, tá? Eu não vou colocar aqui que um dos dois times vence. Eu vou colocar aqui somente o empate. E aí depois vocês comentam aqui, porque o Corinthians, ele tá realmente com duas cartas aqui bastante negativas. A sorte dele é que veio aqui uma carta muito complicada para o Platense também, e o Corinthians depois veio com a estrela de resultado, tá? Eu acredito aqui que se o Platense se classificar, vai ser por um triz, vai ser justamente por essa questão aí do saldo de gols, né? Ou dos gols marcados, que é por um. Né, por um. Então o Platense aqui deve marcar gol, creio eu, tá? Ele vai buscar e fazer o melhor jogo possível. Eu vejo o Corinthians também podendo fazer gol, mas não vejo aquela torcida que está assim, necessariamente feliz com o desempenho do time, né? Por causa dessas cartas aqui que saíram, né? Aqui, ó, Hierofante. Essas cartas aqui, ó, elas não têm um emocional tão grande, sabe? É mais assim, empatou porque não jogou bem, é vocês concordando com o resultado, tem mais essa vibe aqui, tá? Então aqui eu vou colocar que é um empate entre o jogo de Corinthians e Platense no próximo dia 27 de maio. Conta aqui pra mim quem que você acha que vence esse jogo, né? Quem que deve marcar mais uma vez, pessoal. Muito obrigado por você que assistiu ao meu vídeo e até a próxima!